Graça e paz, queridos! Vamos dar continuidade ao assunto que começamos a meditar no vídeo anterior. Eu recomendo aos irmãos que assistam o vídeo anterior para que possa compreender melhor o assunto, porque eu vou dar continuidade de onde nós terminamos na última gravação para ganharmos tempo. Então, estamos meditando acerca das 70 semanas do profeta Daniel. Daniel estava orando e ele recebeu a revelação acerca do tempo do fim, tendo como base essas 70 semanas, e que uma semana ficou guardada para o tempo do fim. Vamos meditar. Vamos ler aqui os versos 23 e 24 que nós meditamos no vídeo anterior. No princípio das tuas súplicas, Daniel, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, preste muita atenção à palavra e entenda a visão do capítulo anterior que fala acerca do tempo do fim. 70 semanas, que nós vimos no vídeo anterior, que são 70 semanas de anos, ou seja, 490 anos, estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Também expliquei no vídeo anterior que esse povo de Daniel e a santa cidade dele não se limitou somente aos judeus, mas a todos, a igreja, aos de perto e aos de longe, a igreja. Profeticamente, essas 70 semanas se concluem com a igreja. Com que finalidade? Para acessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer justiça eterna, selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Nada disso aconteceu. Portanto, essas 70 semanas ainda não foram concluídas. Vamos meditar agora, a partir do verso 25. Esses dois primeiros versos, ressalto, nós meditamos no vídeo anterior. Assistam para poderem compreender melhor o assunto. Verso 25. Sabe e entende. Preste atenção. Sabe e entende. É para entender, irmãos. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 mais 62, 69 semanas. Então, o povo de Israel, o reino do sul, estava cativo pela Babilônia. Então, desde a ordem que visou restaurar Jerusalém até a morte de Jesus, historicamente se cumpriram 69 semanas de anos. 483 anos literais. Amém? Aí ele continua. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Historicamente, basta ler Esdras e Neemias, vamos ver que teve resistências na reedificação do templo, do muro. Zorobabel e o sumo sacerdote Josué, no livro de Zacarias também, eles foram muito resistidos, mas em tempos angustiosos. Agora, e depois das 62 semanas, somados com as 7 anteriores, será cortado o Messias, Jesus, não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. Historicamente, ocorreram 2 eventos dessa profecia. Historicamente, com Antíoco Epifânio, que foi um dos 4 generais de Alexandre o Grande, que profanou os judeus, destruiu, matou muita gente durante 3 anos e meio, e também no ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém, liderada pelo general Tito. Então, historicamente, 2 protótipos do anticristo ocorreram em cima dessa profecia. Mas o fim não chegou. Então está escrito aqui, no final do verso 26, e até o fim haverá guerra. Então as guerras continuaram, meus irmãos. Teve o Império Otomano, teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e guerras estão acontecendo até o fim. E estão determinadas as assolações. Agora, perceberam que está faltando uma semana? Aqui o anjo Gabriel falou para Daniel de 69. Está faltando uma semana de 7 anos. E aqui está a explicação no verso 27. E ele, nós sabemos que é o anticristo, firmará aliança com muitos por essa semana, por uma semana. Então é a semana que falta. Então, meditando em Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Apocalipse também, Apocalipse 13, enfim, está escrito que 10 dedos formam o reino do anticristo, que ele firmará uma aliança com 10 governantes, 10 reis. E na metade da semana ele vai perseguir os santos.
Então, quando nós lemos em Apocalipse 10 chifres, é para nós nos associarmos com os 10 dedos da estátua do rei Nabucodonosor. E que a pedra, que é Cristo, volta no reinado dos 10 dedos. Ou a aliança que o anticristo vai fazer com 10 governos. E desses 10 governos ele vai guerrear contra 3 dedos, 3 chifres, e vai surgir um chifre pequeno. E quando surgir esse chifre pequeno, que é o anticristo, ele vai fazer guerra contra os santos e vai vencê-los. Ele continua. Então ele firmará aliança com muitos nesta semana, e na metade da semana vai cessar o sacrifício e a oblação. Sacrifício e oblação para o tempo do fim significa que vai cessar o grande e maior avivamento que a igreja vai experimentar, conforme está escrito em Apocalipse capítulo 11, versos 3 a 6. Os irmãos leem lá para compreender. E ele vai perseguir os santos na metade desta semana. Apocalipse capítulo 11, versos 1 e 2, olha o que está escrito. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram, e deixa o átrio que está fora do templo. Não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa, que nós compreendemos no vídeo anterior, que é a igreja, por 42 meses, metade da semana. Em Apocalipse capítulo 13, verso 5, está escrito: e foi-lhe dado uma boca. Quando nós lemos Daniel 7, nós vemos que tem a ver com o anticristo, o chifre pequeno. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por quantos meses? 42 meses, 3 anos e meio. O período que será a grande tribulação. Na segunda metade da semana em diante. E foi-lhe permitido, verso 7 de Apocalipse 13, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, a igreja, e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Então, a escatologia ela está baseada, fundamentada na doutrina das 70 semanas. E nesta última semana, queridos, que ainda não se cumpriu, vai começar, conforme está escrito em Apocalipse 11, versos 3 a 6, vai começar com as maiores chuvas, com um grande e maior avivamento, superior até mesmo ao dia de Pentecostes, que a igreja do mundo todo vai experimentar, que vai tocar trombetas, e vai durar 3 anos e meio esse grande avivamento. E na metade desta semana em diante, nos últimos 3 anos e meio, aí sim vai acontecer a grande tribulação. O anticristo vai se manifestar, e no final da manifestação do anticristo, em que ele vai vencer os santos, aí sim a última semana profética se conclui, e aí Jesus volta para fazer justiça aos santos. E é o que termina aqui na meditação de Daniel 9. E sobre as asas das abominações virá o assolador, o anticristo, e isso até a consumação dos séculos. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, sobre o anticristo. É o que o apóstolo Paulo fala em 2 Tessalonicenses 2 e 8. E que Jesus ele vai destruir, aniquilar o anticristo com o sopro da sua boca pelo esplendor da sua vinda. Fazendo uma alusão a Isaías capítulo 11. Então, o que está determinado sobre o assolador, sobre o anticristo, vai acontecer. Ele será destruído no final da grande tribulação. Aí Jesus volta, faz justiça aos santos, e aí reina nesta terra com 1000 anos, com a igreja sobre as nações que restarem, e após os 1000 anos, para todo sempre, por toda eternidade, Pai, Filho e a igreja unidos para todo sempre. Então, queridos, se nós não compreendermos esse assunto das 70 semanas, e que ainda resta uma semana, e que esta semana está guardada para o tempo do fim, e que na primeira metade, últimas chuvas da igreja, grande avivamento, na segunda metade adiante, onde Cristo se manifesta, persegue os santos e vence, e só no final da última semana da grande tribulação é que de fato o Senhor Jesus voltará e fará justiça a todos os seus santos, arrebatando a sua igreja para encontro com ele nos ares e depois descendo com ela para reinar nesta terra por 1000 anos. Amém, queridos? Então, esse é o panorama, mas bem resumido, acerca das 70 semanas do profeta Daniel, e que esta última semana está guardada para o tempo do fim. Por isso que Apocalipse fala muito do número 7,
porque Apocalipse fala demais acerca desta última semana. De Apocalipse 3 até Apocalipse 19, ele está centrado nesta última semana do profeta Daniel, os últimos 7 anos da humanidade, que antecederão a volta de Cristo. Amém, queridos? Então que possamos nos preparar para estarmos prontos, se estivermos vivos, para que possamos experimentar dessa última semana, e sem preparação não tem como batalhar com eficiência. Então estamos no período de preparação, e é muito certo, quase certo, não tenho certeza, não posso dizer isso com certeza, mas é muito provável que a nossa geração vai experimentar desta última semana. Então é tempo de nos prepararmos para a volta de Jesus e nos preparar para sofrer a ira do anticristo. Deus vai permitir que alguns morram por amor a Ele e que outros sejam conservados vivos, mas todos nós seremos perseguidos pelo anticristo. Será uma grande tribulação que nunca houve, nem jamais haverá, conforme o Senhor Jesus prometeu em Mateus capítulo 24. Amém, queridos? Então entendam isso. Jesus fez, essa última semana profética de Daniel, ela foi escrita em Apocalipse, então ela não se cumpriu na época do Antigo Epifânio e nem no ano 70 depois de Cristo, porque Apocalipse foi escrito após a destruição de Jerusalém no ano 70. E está falando acerca desta última semana. Então esta última semana é claro e evidente que está reservada para o tempo do fim, os últimos 7 anos da humanidade, que antecederão a volta do Senhor Jesus. Amém, queridos? Então, até a próxima gravação. Que o Senhor nos abençoe.